Ela atravessou um deserto, deixou para trás tudo o que conhecia e chegou a um país onde ninguém a esperava. Sem documentos, sem nada além da esperança e da coragem, ela lutou por um futuro melhor. Mas a realidade a desafiou. Trabalho duro, discriminação e uma vida invisível. Mas um encontro inesperado virou tudo de cabeça para baixo. A chance de sua vida estava em suas mãos e ela não ia deixar escapar. De camareira a designer de uma coleção aclamada. De desconhecida a revelação da moda. Não é só uma história de superação. É uma prova de que, quando a fé é maior que o medo, qualquer sonho pode se tornar realidade. Não perca a jornada de Clara. Assista até o fim e veja como a coragem pode mudar destinos. O sol queimava, alto, impiedoso, transformando o deserto do Sonora em um campo de provações. Cada passo era uma batalha contra a areia escaldante que se infiltrava nos sapatos rasgados, cegava os olhos e raspava a garganta como lixa. No meio daquele cenário hostil caminhava Clara. Uma brasileira de 36 anos, o rosto coberto de poeira, o corpo exausto, mas o olhar firme. Trazia no peito uma promessa silenciosa. Chegaria aos Estados Unidos, custasse o que custasse, pela vida dos filhos, pela chance de recomeçar. Ao redor dela, outros rostos marcados pela miséria e pela esperança avançavam em silêncio. Uma mãe guatemalteca quase desfalecia ao lado, o corpo vencido pela sede. Um jovem hondurenho carregava a mochila da irmã nos ombros, o rosto endurecido. E à frente o coiote, o homem pago para guiá-los pela travessia, gritava ordens curtas e impacientes, como se estivesse conduzindo gado. No sutiã, Clara guardava uma foto amassada de seus filhos, Ana Luísa e Mateus. Era o único conforto que tinha, o último pedaço de casa. Toda vez que o desespero ameaçava vencê-la, ela tocava aquela imagem e voltava a encontrar forças para continuar. Com a chegada da noite, o grupo foi ordenado a se abaixar. O barulho distante dos helicópteros da patrulha de fronteira enchia o ar de tensão. A fronteira estava perto. O momento mais perigoso se aproximava. Rastejaram sob arbustos secos, cruzando como sombras invisíveis. Cada ruído podia significar o fim. "Não faz barulho, mulher!" sussurrou um dos migrantes, um boliviano com uma cicatriz atravessando o rosto. O frio noturno mordia os ossos, mas ninguém se importava. Em um momento de caos, tiros ecoaram à distância. Um grupo tentou fugir por conta própria. Os coiotes se dispersaram, gritando em espanhol apressado. Clara correu sem pensar. Viu um homem tropeçar e cair, viu outros sumirem na escuridão. O medo a guiava como uma bússola quebrada. Finalmente, cruzou por um buraco cavado na cerca. Do outro lado, ainda era deserto, mas agora era solo americano. Alguns se ajoelharam, outros choraram baixinho. Clara caiu de joelhos e vomitou a bile, amarga que carregava há dias. Na madrugada, encontraram abrigo em um galpão abandonado em Tucson. No amanhecer seguinte, Clara se separou do grupo. Pegou carona com um caminhoneiro mexicano que a deixou em Los Angeles. Ele a observou em silêncio por um tempo, antes de dizer com um sotaque carregado: "Você tem olhos de quem vai sobreviver, mas vai ter que matar um pouco de si mesma para isso." Em Los Angeles, Clara foi recebida por Célia, uma amiga de infância que também vivia como imigrante. A casa era pequena, o colchão era fino, mas havia arroz no prato e calor humano no abraço. "Eu sabia que você vinha", disse Célia. "Entra. Aqui ninguém pergunta, aqui a gente ajuda." Naquela noite, deitada no chão frio, Clara chorou pela primeira vez desde que cruzara a fronteira. Não era o fim, era o começo, e ela sabia disso. Na semana seguinte, Clara já estava de pé antes do sol nascer.
Com o número falso do seguro social em mãos e a promessa de um emprego feita por Célia, ela chegou ao hotel com os ombros curvados e o olhar atento. O prédio era imponente, com janelas espelhadas e colunas de mármore que pareciam zombar do seu cansaço. Lá dentro, o luxo era sufocante. Corredores perfumados, flores frescas em cada mesa, sorrisos forçados nos rostos de quem mandava. Foi levada à supervisora das camareiras, uma mulher chamada Sra. Barlow, que a olhou dos pés à cabeça sem esconder o desprezo. "Fala inglês?" perguntou seca. "Um pouco", respondeu Clara em voz baixa, com o sotaque ainda pesado. "Vai aprender ou vai embora. Entendeu?" Clara assentiu, engolindo o orgulho. Naquela manhã, vestiu o uniforme azul claro, pegou o carrinho com produtos de limpeza e subiu ao 14º andar. Cada quarto era um pequeno mundo de opulência. Lençóis brancos como neve, tapetes macios, garrafas de vinho pela metade e lixo, muito lixo. Garrafas jogadas, roupas sujas no chão, toalhas manchadas de maquiagem e sangue. Ao lado de Clara, uma mexicana mais velha chamada Marta limpava em silêncio, com movimentos precisos. "Não pense, só faça", disse ela num sussurro quase maternal. "Aqui, pensar é um luxo que a gente não tem." As horas passavam lentas. A coluna doía, os dedos enrugavam com os produtos de limpeza. E ninguém, absolutamente ninguém, notava que Clara existia. Passava por gerentes que não devolviam o "bom dia" por hóspedes que a tratavam como se fosse parte do mobiliário. Uma vez, ao bater na porta de um quarto, uma mulher abriu e gritou: "Não quero nada, sai daqui!" E bateu a porta sem sequer olhar em seu rosto. Na sala de descanso, Clara comia arroz com feijão num pote de plástico. Ouvindo as outras mulheres comentarem sobre a fiscalização, as demissões, os boatos de deportação. Era um ambiente carregado, de medo e silêncio. "Você tem filhos?" perguntou Marta enquanto costurava a barra da própria calça no intervalo. "2, no Brasil. Estou juntando para trazer eles", respondeu Clara, com um sorriso triste. Marta a olhou com ternura. "Vai conseguir, mas vai chorar muito antes disso." Numa das tardes, enquanto trocava os lençóis de um dos quartos executivos, Clara se deparou com um vestido de alta costura jogado sobre a cama. A costura da lateral estava rasgada. Ela não resistiu. Pegou agulha e linha da própria bolsa que sempre carregava e refez o ponto com uma delicadeza quase artesanal. Em poucos minutos a peça estava perfeita. Não percebeu que era observada. Na porta, uma mulher elegante a observava em silêncio, com os braços cruzados. Ela não parecia irritada, parecia intrigada. Clara se virou assustada, o coração acelerado. "Me desculpe, eu só queria ajudar", disse quase em pânico. A mulher deu um passo à frente, estreitando os olhos. "Quem costurou isso?" Eu era costureira no Brasil." O silêncio entre as duas se estendeu por longos segundos. Clara apertava as mãos, esperando por uma repreensão. Mas no lugar disso, a mulher sorriu de leve. "Interessante." Naquela noite, Clara quase não dormiu. A imagem da mulher elegante, com os cabelos ruivos presos num coque impecável e um olhar firme como agulha, não saía da sua cabeça. Ela não dissera mais nada depois do "interessante". Apenas recolheu o vestido, passou os dedos sobre a costura refeita e saiu do quarto como se estivesse carregando uma pista preciosa. No dia seguinte, tudo parecia igual. Corredores com tapetes imaculados, banheiras para esfregar, colchões para girar, lençóis para esticar. Mas Clara sentia algo diferente. Era como se alguém, enfim, a tivesse visto. Foi só no fim do expediente que recebeu o chamado da supervisora. "A senhorita foi chamada no 1503, disse a senhora Barlow com a expressão dura, como quem entrega uma sentença. Clara ficou imóvel, por um segundo.
O 15º andar era reservado para os hóspedes mais ricos, os que chegavam com motoristas e exigiam silêncio absoluto. Seu coração bateu forte. Teria feito algo errado? Bateu na porta com cautela. Entre, respondeu uma voz. Calma, carregada de sotaque europeu, era ela. A mulher do vestido. Clara entrou, apertando as mãos nervosamente. Você tem um bom ponto de costura, disse a mulher observando-a com atenção. Qual seu nome? Clara. Clara Dias. Eu sou Vivienne Moreau. O nome soou familiar, mas Clara não soube de onde. Sabe quem eu sou? Clara balançou a cabeça envergonhada. Estilista. Trabalho com alta costura. Paris, Milão, Nova York. Mas agora estou aqui me escondendo da mídia enquanto preparo uma nova coleção. Ela se levantou, caminhando até uma arara com vestidos inacabados. E parece que o destino decidiu me mandar uma ajudante inesperada. Clara não entendeu de imediato. A costura que você fez ontem foi impecável, simples, funcional, invisível, disse Vivienne, agora mais próxima. Você estudou? Não. Aprendi com minha mãe. Trabalhávamos juntas no ateliê em Salvador. Vivienne a olhou por um instante longo, como quem analisa uma peça rara. E o que está fazendo aqui? Esfregando banheiras? Clara engoliu em seco. Meus filhos estão no Brasil. Eu vim para dar uma vida melhor para eles, mas sem documentos, sem nada. Esse foi o único trabalho que consegui. Vivienne ficou em silêncio, andando de um lado a outro. Costure alguma coisa para mim, disse subitamente. Agora. Ela estendeu um pedaço de tecido e entregou uma agulha fina. Clara, mesmo nervosa, sentou-se e começou. Suas mãos tremiam no início, mas logo a memória dos dias no ateliê da mãe veio à tona. Os dedos deslizaram pelo pano como se dançassem. Costurou um detalhe delicado, como um pequeno bordado escondido entre dobras. Algo que só olhos treinados notariam. Vivienne a observava como um cientista diante de um experimento raro. Você não é só boa, disse por fim. Você tem algo que não se aprende. Intuição, leveza. Clara levantou o olhar desconfiada. O que isso significa? Vivienne sorriu de leve. Significa que talvez eu tenha acabado de encontrar alguém que pode me ajudar. E, quem sabe, alguém que eu possa ajudar também. Na manhã seguinte, Clara voltou ao hotel com o coração dividido entre o medo e a esperança. Usava o mesmo uniforme surrado, empurrava o mesmo carrinho de limpeza, mas tudo parecia diferente. A conversa com Vivienne Moreau ainda ecoava dentro dela. Será que era real? Ou teria sonhado? Mal começou seu turno, foi chamada novamente ao 1503. Subiu as escadas com o coração batendo descompassado. Ao bater na porta, ela se abriu imediatamente. Vivienne estava sentada à frente de uma máquina de costura portátil, rodeada por tecidos, moldes e croques rabiscados com pressa. Parecia nervosa, inquieta. Entre, feche a porta. Clara obedeceu. Preciso de ajuda com isso, disse Vivienne, apontando para um vestido semi-acabado em tule dourado. Tenho uma reunião com patrocinadores em 3 dias e não consegui ajustar essa peça como imaginei. Pode tentar? Clara hesitou. Não sei se consigo... Vivienne a interrompeu com um gesto firme. Consegue. Só confie nas suas mãos. Elas já sabem o que fazer. Com dedos ainda hesitantes, Clara tocou o tecido e estudou a costura. Pegou uma linha quase invisível e começou a trabalhar. À medida que se concentrava, sua expressão mudava. Esqueceu o tempo, o hotel, os problemas. Ela estava de volta ao pequeno ateliê da mãe, entre vestidos de festa e risadas abafadas pelo som da máquina antiga. Vivienne a observava em silêncio, os olhos apertados.
Depois de 20 minutos, Clara levantou o vestido, agora com as costuras finalizadas e um detalhe bordado à mão na cintura. A estilista pegou a peça, examinou cada ponto, virou o avesso, puxou os acabamentos. Está perfeito. Clara sorriu, sem acreditar. Sério? Se você tivesse feito isso em Paris, já teria sido contratada. Houve um momento de silêncio. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Mas... e meus documentos? Eu não tenho nada legal aqui. Só esse trabalho no hotel. Viviane respirou fundo. Eu conheço gente. Posso te indicar. Posso ajudar a iniciar seu processo de legalização. Mas preciso de sua total confiança e comprometimento. Clara abaixou os olhos, com a voz embargada. Se eu tiver isso, eu dou tudo de mim. Ótimo, respondeu Viviane com firmeza. A partir de hoje, você trabalha para mim, nas horas vagas, nas madrugadas, quando puder. E em troca, eu abro portas, uma por uma. Naquela tarde, Clara voltou ao refeitório, do hotel com os olhos cheios de algo que ela quase havia esquecido: esperança. Marta percebeu o brilho diferente. O que foi? Clara sorriu sem mostrar os dentes. Nada. Talvez só um ponto bem feito no lugar certo. Enquanto Clara comia seu arroz com feijão, escondida entre vozes abafadas e máquinas de lavar, sentia que algo dentro dela tinha mudado. Não era mais apenas uma imigrante invisível. Era uma costureira de alma. E agora alguém havia notado. As noites de Clara nunca mais foram as mesmas. Após o expediente no hotel, ela corria para o pequeno apartamento que dividia com Célia. A cozinha servia como quarto, sala e agora como ateliê improvisado. Sobre a mesa de fórmica, Viviane deixava tecidos, moldes e instruções rabiscadas com pressa. E Clara, mesmo exausta, se lançava ao trabalho como quem costura o próprio destino. Célia, embora preocupada, a ajudava como podia. Você não dorme mais, menina. Vai acabar desmaiando no meio do turno. Eu durmo depois. Agora eu preciso fazer isso. É minha chance. As mãos de Clara criavam detalhes minuciosos, rendas aplicadas à mão, dobras quase invisíveis, bordados que pareciam flutuar sobre o tecido. As peças ganhavam vida sob sua costura, e Viviane não demorou a notar. Você tem sensibilidade, dizia ao recolher mais um vestido finalizado. Não é só técnica, é arte, mas nem tudo era encantamento. No hotel, as pressões aumentavam. Senhora Barlow passou a observá-la com desconfiança. Notou sua crescente ausência nos intervalos, sua expressão mais distraída. Começou a designá-la para tarefas mais pesadas, como limpar as suítes dos jogadores de futebol que deixavam os quartos imundos. Você está achando que está em Paris agora, é? Disse Marta ao ver Clara limpando manchas de vinho no carpete com raiva. Cuidado, inveja veste farda. Mesmo assim, Clara não recuava. Sabia que estava no fio da navalha. Bastava um deslize, uma denúncia e perderia tudo. Foi numa dessas madrugadas que Viviane apareceu em sua casa. Estava agitada, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Eles me cortaram. Os patrocinadores disseram que minha nova coleção é arriscada demais. Como assim? Acham que estou envelhecendo, que meu estilo está ultrapassado? Clara ficou em silêncio. Depois caminhou até a mesa e puxou uma peça que havia feito por conta própria. Era um croquis costurado à mão, com tecido azul escuro e pedras discretas na gola. Algo que não seguia padrão nenhum, mas carregava sentimento. Viviane analisou, em silêncio, passando os dedos pela peça. Você fez isso? Só imaginei como eu me sentiria vestindo algo assim. A estilista segurou o croquis, como quem encontra um segredo. Talvez você seja exatamente o que eu preciso para calar a boca deles. Foi a primeira vez que Viviane admitiu fraqueza. E a primeira vez que tratou Clara como parceira.
A partir daquele dia, a colaboração mudou. Clara não apenas costurava, ela criava, sugeria cortes, ousava nos tecidos. Viviane, por sua vez, começava a ver nela não só uma imigrante corajosa, mas uma artista em formação. Eu vou te ensinar tudo, disse certa noite. Mas você precisa me prometer que vai deixar o medo de lado. A mediocridade adora o medo. Clara respondeu com um olhar firme que escondia lágrimas. Eu não cruzei um deserto para viver com medo. Pode apostar em mim. E Viviane apostou. Clara acordou com o som da chuva batendo forte na janela. A cidade parecia chorar com ela naquela manhã. Célia havia recebido uma notificação do serviço de imigração. Um vizinho, provavelmente descontente com o barulho ou apenas racista, a denunciara. Agora temia a deportação. Eles vieram aqui, perguntaram de mim, perguntaram de você, disse Célia com os olhos arregalados. Você precisa tomar cuidado, Clara. Estão de olho. Clara sentiu o estômago afundar. A promessa de um futuro melhor parecia, de repente, frágil como o tecido de um vestido antigo. Ainda assim, foi ao encontro de Viviane no pequeno estúdio improvisado que a estilista agora usava num galpão discreto em Brooklyn. O local era frio e escuro, mas repleto de manequins, luzes penduradas e mesas largas com tecidos espalhados. Um verdadeiro laboratório de criação. Viviane a esperava em silêncio. Não havia entusiasmo em seu rosto. O desfile está em risco, disse secamente. Sem os patrocinadores não tenho como bancar o aluguel da passarela nem a produção das peças. Estão dizendo que estou louca por insistir em uma coleção com uma imigrante anônima como assistente. Clara abaixou os olhos. Sentiu-se culpada. Talvez seja melhor parar, sussurrou. Viviane se virou, furiosa. Você acha que é só sobre vestidos? Você acha que é só moda? A estilista caminhou até uma parede coberta por desenhos de croquis e bateu neles, com a palma da mão. Isso aqui é resistência. É a minha história, a sua. É o que ninguém quer ouvir. E completou com raiva nos olhos. Eles não querem ver uma mulher que não fala inglês perfeito triunfar. Não querem ver uma brasileira costureira assinando o vestido de uma celebridade. Mas é exatamente por isso que temos que fazer. Clara sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, viu que não estava apenas sendo ajudada. Estava sendo parte de algo maior. E se não der certo? Viviane respirou fundo. Eu perco tudo. E você talvez perca sua única chance. Silêncio. Então Clara deu um passo à frente, segura. Então vamos costurar como se não houvesse amanhã. As duas passaram a trabalhar dia e noite. Reaproveitavam tecidos descartados, improvisavam bordados com linhas doadas por uma velha amiga de Viviane. Modelos foram recrutadas entre imigrantes da comunidade local, colombianas, haitianas, vietnamitas. Todas com histórias parecidas, todas invisíveis aos olhos do mundo da moda. Naquela confusão de línguas, agulhas, música latina e café preto, nasceu algo poderoso. A coleção ganhou o nome, Raízes Sem Terra. Viviane olhou para Clara certa noite, ao terminar o último vestido. Você sabe que esse é seu nome agora, né? Qual nome? Autora, coautora, se quiser, mas ninguém vai tirar seu nome dessa coleção. Clara não respondeu. Apenas sorriu, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, seu nome seria bordado num sonho, e não seria mais invisível. O sol da manhã parecia mais dourado do que nunca quando Clara acordou. Pela primeira vez em muitos anos, não havia despertador, não havia uniforme de camareira esperando por ela na cadeira. Em vez disso, sobre a mesa repousavam recortes de jornal com seu nome impresso ao lado de Viviane e uma pequena pilha de cartões de visita, convites de ateliês, revistas e estilistas interessados em conhecê-la. O telefone tocou. Era Viviane. Prepare-se.
disse ela, quase rindo. Hoje vamos conhecer o mundo de verdade. Clara mal acreditava. Nos dias seguintes, os convites se multiplicaram. Foi chamada para entrevistas, palestras, sessões de fotos. Ainda com sotaque, com vergonha de seu inglês, mas com a cabeça erguida, Vivienne fazia questão de apresentá-la como coautora da coleção. Sem ela, eu não teria voltado, e o mundo teria perdido um talento escondido pela desigualdade, dizia a todos. Mas Clara sabia que a vitória ainda era frágil. Seus filhos ainda estavam no Brasil, morando com a avó. Toda noite, ligava para eles com lágrimas nos olhos. Mamãe está quase conseguindo. Falta pouco, meus amores. A gente vai ficar junto de novo. Vivienne contratou uma advogada especializada em imigração. Com as matérias na imprensa, os documentos começaram a se abrir como portas que antes pareciam lacradas. Em poucos meses, Clara recebeu o tão esperado Green Card, um pedaço de plástico que para ela era feito de suor, areia do deserto e lágrimas secas. O dia em que seus filhos chegaram ao aeroporto foi o verdadeiro desfile da vida. Ela os esperava com um buquê de flores que comprou no caminho. Quando os viu vindo na esteira das bagagens, correu como se fugisse da dor e abraçou ambos como se nunca mais fosse soltar. Agora vai ser diferente, disse com a voz embargada. Montaram uma pequena casa nos arredores do Brooklyn. Simples, mas aconchegante. Clara fazia questão de costurar as cortinas, os panos de prato, as almofadas. Tudo tinha sua marca. Seus filhos começaram a estudar. Um dizia que queria ser engenheiro. O outro, estilista como a mãe. O nome de Clara passou a circular cada vez mais entre os novos talentos da moda ética e sustentável. Ganhou uma bolsa para estudar design. Abriu um pequeno ateliê com Vivienne, chamado Linha do Destino. As costureiras, imigrantes como ela. Latinas, africanas, asiáticas, todas com histórias de luta, e agora com um lugar onde poderiam começar, de novo. Certa noite, Clara ficou sozinha no ateliê, olhando pela vitrine para a rua movimentada. Pegou um retalho de tecido bordado com as iniciais dos filhos e o pendurou em um quadro na parede. Depois apagou as luzes e sorriu. Ela não era mais uma sombra entre os corredores de um hotel de luxo. Agora era luz, era nome, era voz e, acima de tudo, era mãe, costurando o futuro com as próprias mãos.